O que a NASA descobriu em Titã, grande mistério que pode assustar as pessoas e saberem a verdade. Essa história. Prepare-se, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como enxergamos o que é possível fora da Terra. As medições feitas pela Pioneer 11 também revelaram algo intrigante. Titã tem uma gravidade mais fraca do que o esperado para o seu tamanho. Isso significa que ela não é feita apenas de rocha. Sua densidade é baixa demais para isso. Essa característica abre espaço para uma hipótese surpreendente. Grande parte da estrutura interna de Titã pode ser composta por gelo. Imagine um mundo onde montanhas, vales e até vulcões não são feitos de pedra, mas de gelo endurecido como o granito. Um ambiente onde um simples salto com uma roupa especial poderia fazer uma pessoa planar por minutos, talvez até voar, devido à combinação entre a baixa gravidade e a densa atmosfera. Décadas se passaram até que a tecnologia pudesse nos levar mais fundo. Em 2004, a missão Cassini-Huygens, uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, chegou a Saturno com um objetivo claro: desvendar de uma vez por todas os segredos de Titã. A espaçonave Cassini, equipada com radares e sensores infravermelhos de última geração, começou uma série de sobrevoos sobre a Lua. Durante 13 anos, ela passou por Titã nada menos que 127 vezes, enviando dados e imagens que deixaram a comunidade científica em choque. O que Cassini revelou era algo que ninguém esperava. Titã é a única lua de todo o sistema solar com uma atmosfera densa, 4 vezes mais espessa que a da Terra. Essa camada espessa cria um efeito inverso ao do nosso efeito estufa. Bloqueia o pouco calor que chega do Sol, tornando o clima lá extremamente frio. À medida que descemos pelas nuvens, o gás metano presente no ar começa a se condensar, formando gotas de chuva que caem sobre uma superfície de gelo duro como pedra. A temperatura média? Incríveis menos 179 graus Celsius. Um frio tão intenso que a água se comporta como rocha. Mas o detalhe mais surpreendente vem agora. Mesmo com tanto frio, Titã possui rios, lagos e mares, não de água, mas de metano líquido. É o único mundo além da Terra conhecido por ter líquidos estáveis em sua superfície. Pense nisso. Um ciclo de chuva e evaporação acontecendo a bilhões de quilômetros de nós, mas com combustível em vez de água. É literalmente um ciclo de metano, um espelho bizarro do nosso ciclo hidrológico. Sabendo do potencial dessa descoberta, a Agência Espacial Europeia preparou algo especial. Dentro da Cassini havia um módulo secundário, a sonda Huygens, batizada em homenagem ao homem que descobriu Titã. Sua missão era arriscada: descer através da atmosfera densa e pousar na superfície. Em janeiro de 2005, ela começou sua descida. O local escolhido parecia ser a margem de um lago, e os engenheiros a projetaram para resistir tanto a solo rochoso quanto a um possível mar líquido. Durante 2 horas e meia, Huygens desceu lentamente com seu paraquedas, capturando imagens cada vez mais nítidas. À medida que se aproximava da superfície, algo começou a surgir sob as nuvens. Vales escuros, ladeados por montanhas claras. Era possível ver canais, longos e profundos, cortando as encostas, evidências de rios antigos, esculpidos por chuvas de metano. Quando a sonda finalmente tocou o solo, afundou apenas 12 centímetros. Quicou, deslizou um pouco e parou. O que as câmeras registraram a seguir parecia inacreditável. Se tirássemos o tom alaranjado do ambiente, a paisagem se pareceria com o leito seco de um rio terrestre. Rochas arredondadas, pequenos pedregulhos e uma superfície arenosa. Só que aquelas rochas eram blocos de gelo d'água, congelados tão firmemente que pareciam pedra. A análise revelou algo ainda mais fascinante. O solo de Titã era composto por uma espécie de material orgânico parecido com neve compacta.
uma fina crosta rígida, cobrindo uma camada mais macia por baixo. À medida que o calor das lâmpadas da sonda aquecia o ambiente, pequenas ondas de calor podiam ser vistas tremulando no ar. Até mesmo uma gota de orvalho de metano escorreu pela lente. E então, no horizonte distante, o Sol, minúsculo, apenas 1/10 do tamanho que vemos da Terra, iluminava aquele mundo silencioso. Era meio-dia em Titã, mas a luz parecia o crepúsculo de uma tarde terrestre. Embora a Huygens tenha pousado com sucesso, ela não encontrou o líquido que os cientistas esperavam. Caiu em um leito seco, um rio congelado no tempo. Mas isso não significava que Titã estivesse morto. Muito pelo contrário. As observações posteriores de Cassini mostraram que os lagos de metano realmente existem, concentrados principalmente nas regiões polares. Um deles, chamado de Lago Ontário Lacus, tem quase o mesmo formato do nosso Lago Ontário, localizado na América do Norte. Sua superfície reflete a luz do Sol como um espelho e, embora seja raso, entre 40 centímetros e 3 metros de profundidade, ele cobre uma área imensa, com mais de 15 mil quilômetros quadrados. E há ainda um verdadeiro oceano em Titã, Kraken Mare, uma extensão líquida com 400 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho do Mar Negro na Terra. Ele até sofre marés, provocadas pela gravidade de Saturno, fazendo o nível do metano subir e descer cerca de 1 metro. Curiosamente, as ondas lá são minúsculas, apenas alguns milímetros de altura, criando um mar calmo, liso como vidro. É um cenário de silêncio absoluto, um espelho líquido sob um céu alaranjado. Mas Titã não é apenas frio e sereno. Existem vulcões lá também, não de lava, e sim de gelo e amônia. Em vez de magma incandescente, essas erupções expeliriam uma mistura de água e amônia em estado líquido, criando geleiras que escorrem lentamente como rios congelados. A amônia, que age como um antifreeze natural, permite que parte da água permaneça líquida sob a crosta congelada. Isso significa que, sob a superfície, pode existir um oceano subterrâneo de água líquida, um ambiente protegido, rico em compostos orgânicos e com energia o suficiente para sustentar formas primitivas de vida. Um oceano escondido sob quilômetros de gelo, misturado a substâncias orgânicas, os mesmos ingredientes que formaram a vida aqui. A combinação de hidrocarbonetos, água e energia cria as condições perfeitas para o surgimento de algo vivo. Talvez não criaturas complexas, mas micro-organismos, bactérias ou até estruturas biológicas simples. E é exatamente isso que a NASA pretende descobrir com sua nova missão, Dragonfly. Prevista para ser lançada em 2028, Dragonfly é uma aeronave movida a energia nuclear, projetada para voar pelos céus de Titã e pousar em diferentes locais para coletar amostras. Um verdadeiro laboratório voador que explorará montanhas, vales e dunas, analisando a química daquele mundo. A previsão é que chegue lá em 2034. E quando isso acontecer, talvez descubramos algo que mude para sempre o que entendemos sobre a vida no universo. Agora imagine comigo. E se, no meio daquele oceano subterrâneo, realmente houver algo vivo, mesmo que seja apenas uma bactéria? Isso significaria que a vida não é uma raridade, é uma consequência natural do universo. Se ela pode surgir em Titã, pode surgir em qualquer lugar. E se você ficou tão fascinado quanto eu com os segredos de Titã e quer continuar viajando pelo universo comigo, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários o que você acha. Será que há vida escondida sob o gelo dessa lua misteriosa? Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo ainda está cheio de segredos esperando para serem descobertos.